How long is the pause? How many days? I understand it's 90 days. I haven't spoken to the president since I've been So in the this trade hearing. representative hasn't spoken to the president of the United States about a global reordering of trade. Yes, I have. I've And just yet been in the hearing with you, sir. But yet he announced it on a tweet. WTF? Who's in charge? The president of the United States is in charge. It looks like your boss just pulled the rug out. Just found out 3 seconds ago, sitting here, we saw you. Variety You of came these here knowing that these tariffs were going to be turned off. Why didn't you include that in your opening statement? I don't disclose my conversations with the president, sir. This is amateur hour. Did you know that this was happening? We have been discussing Is it. this market manipulation? No. Why not? If it was a plan, if it was always the plan, how is this not market manipulation? It's not market manipulation, sir. Well, then what is it? Because it sure is not a strategy. We're trying to reset the global trade system. You're, That's offshore, all of our and if factories. it's not market manipulation, what is it? Who's benefiting? What billionaire just got richer? There are not even any Republicans left in this hearing. They all left because they don't even want to defend this. But meanwhile, the speaker is rushing to the floor to pass a budget reconciliation to screw America by passing the biggest tax cut in history on the backs of the American people. WTF! As fábricas que produzem roupa para marcas americanas no Lesoto, país africano, estão a fechar e mais de 12 mil empregos em risco. Por que razão Donald Trump decidiu aplicar taxa de 50% ao país africano Lesoto, um país pequenito, quase insignificante? E saberemos aqui também, vem para sermos comunidade, yeah? Vem para sermos comunidade, o meu grupo privado do WhatsApp, lá onde você todos os dias receberá uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Pela manhã recebes um texto de reflexão. Durante o dia tens discussões várias sobre vários temas. Política, geopolítica, economia, desenvolvimento pessoal, negócios e não só. No fim do dia você recebe uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Depois temos 2 reuniões mensais. Tem clube de livros, lá onde você tem sugestões de leitura, aprende a gostar de ler, a desenvolver o hábito da leitura e não só. Mais descontos dos meus cursos e não só. Portanto, estamos juntos todos os dias, ok? Por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros mês. Clica no primeiro comentário que eu falarei contigo pessoalmente. Venha para sermos comunidade, meu irmão. Se você gosta de ambiente de debate, até porque também o mestre recomenda procurarmos por ambiente de debate, venha, se faz favor, para sermos comunidade, porque lá é o seu lugar. Ponto. Por último, tens uma empresa, um negócio, coloca ele aqui, tá bem? Para que seja vista por mais de 1.000 pessoas, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses e assim, claro, poderes aumentar as tuas vendas. O teu negócio, felizmente, tem de ser visto. Em relação aqui, o aperto do deputado democrata Stephen Ford, que é um dos apertos mais polêmicos hoje na internet, porque está a circular. E eu trouxe aqui porque temos muitas lições a aprender com este advogado, com este deputado que está aqui a apresentar, que está aqui a apertar o representante dos negócios de Donald Trump, ok? Por quê? Porque a Assembleia ou o Senado tem um papel de fiscalizar o governo, ok? Aqui o senhor deputado democrata está apenas a fiscalizar o governo, você está a querer entender por que razão Donald Trump, por que razão o seu partido republicano aplicou essas taxas. A razão pela qual ele perguntou quem é que está a beneficiar destas taxas. Portanto, isto é uma manipulação de mercado, quem é que está a beneficiar? Se é uma manipulação, claramente alguém está a beneficiar e são os bilionários, se for o caso. Portanto, aqui o representante do governo americano é convidado para o Senado, é convidado para o Parlamento para explicar melhor, portanto, por que razão aplicaram essas taxas, quais são as origens, quais são os efeitos esperados de longo prazo e porque isso aqui está completamente a colocar toda a economia global aos pés. E aqui percebe-se 2 coisas também importantes. A primeira são as respostas, não é, do representante de Trump. Apesar deles estarem no poder, o senhor aqui demonstra uma certa humildade ao responder, ok? Portanto, e isso é muito bonito quando uma pessoa que tem poder responde com humildade àquele que está na oposição, ok? Aqui o deputado, o senhor Stephen Ford, faz perguntas muito agressivas, muito fortes, preocupado com os americanos que o elegeram, mas aqui o representante americano, republicano, responde com humildade, com calma, com sabedoria, e isso é muito bom de se ver quando um homem de poder, no poder, claramente tem essa total humildade. Vale aqui lembrar também que o Senado americano, portanto, a Casa dos Representantes, aqui melhor nos aplicar, tem o poder de fiscalizar o governo, como todos os parlamentos, tem o poder de aprovar o orçamento e também tem o poder, atenção, de elaborar leis.
ok? E desde o momento em que ele aqui fala sobre a ausência de muitos deputados republicanos que fugiram da sala, ele diz aqui, nem muitos dos vossos deputados saíram da sala porque não conseguem responder essas questões aqui. Desde o momento em que também existem deputados republicanos ligados a Trump a apoiarem, ou seja, descontentes nesse caso, com as tarifas, pode ser que nos próximos dias surjam mesmo leis que proíbam o presidente, claro, a estabelecer tarifas, como está a acontecer agora com o presidente Donald Trump. O que está a acontecer com o presidente Trump agora pode servir de um instrumento legal para os próximos dias no Senado norte-americano. Ou seja, parece que demos poder ao presidente, parece que esse poder que nós demos ao presidente é muito perigoso, não podemos dar. Se calhar podem reduzir, ok, o poder do presidente de criar, estabelecer taxas para que a economia americana não entre toda em colapso em função dos interesses de um partido, ok? Os interesses do partido devem ser aqueles que visam o bem-estar dos americanos, também claramente dos mesmos políticos, mas acima de tudo nunca podem colocar em risco a hegemonia nacional. No momento em que alguém aplica uma estratégia de negócio macroeconômica, mas que pode comprometer, atenção, mas que pode comprometer o país inteiro, claro que aqui os deputados devem falar. E aqui o senhor democrata Stephen Horford simplesmente está aqui a tentar entender aqui a estratégia macroeconômica e global do senhor Donald Trump. Muito bom de se ver isso quando a América aqui é tida como sendo a maior democracia, portanto, há no Parlamento este teatro em que nós também podemos aqui aprender, onde você que é oposição tens a obrigação de convidar o governo a explicar as questões claramente que não estás a entender, ou então que mesmo entendendo, sabes que parece que isso periga a economia global, o emprego interno e não só. E depois já de várias medidas do governo republicano que está a afetar diretamente a economia americana, como por exemplo a questão ligada ao corte de custos do governo, que claro acaba mesmo por afetar diretamente o consumo interno e também o emprego. Ou melhor, o emprego, e quando uma política afeta o emprego, também acaba por afetar o consumo, porque os empregados, trabalhadores que recebem dinheiro e vão para a economia fazer compras e não só, fazem crédito, compras e não só, constroem casas e não só. Portanto, no momento em que começa a existir um desemprego quase que em massa, claramente afeta completamente o consumo interno. Em relação aqui à política do Donald Trump em aplicar taxa de 50% a Lesoto, vale aqui dizer que Lesoto é daqueles países africanos que faz parte do programa americano que se chama AGOA. AGOA é um programa americano que visa levar a economia africana ao crescimento e prosperidade, onde alguns países africanos têm taxas zero de exportação para a América, ou seja, não pagam nada para enviar seus produtos para a América. E Trump, sabendo disso, o que ele fez? Portanto, pimba, aos países da AGOA, taxas mais altas. Logo, Lesoto tem uma taxa de 50% de importações. Depois também aqui descobre-se que o Lesoto, claro, produz grande parte das roupas de marca americanas como Nike e Levi's, mas também se descobre que muitas dessas fábricas que estão no Lesoto, lá em África, pertencem à China e a Taiwan. China visionária percebeu que há países africanos taxa zero para a América. Portanto, vamos para lá, colocar fábricas de indústria, produzir marcas americanas, ok? E enviar para a América taxa zero e assim custar muito mais barato, ok? Claro, atento a estas questões, porque, ponto, o homem é businessman, percebeu que estamos aqui a perder cada vez mais a indústria americana, porque as indústrias americanas estão a funcionar na África, na Ásia, na Europa e não só. Por isso que 50% para o Lesoto e acaba por matar a economia, a indústria do Lesoto. Com isso, mais de 12 mil empregos aqui em risco, sem contarmos aqui com a questão ligada ao USAID, programa americano que também foi anulado, que também acaba por prejudicar a economia africana, em particular também do Lesoto. Me vale aqui lembrar que os empresários americanos escolhem o Lesoto por questões também sobre mão de obra barata, ok? E depois, claro, essa questão do programa AGOA, em que o Lesoto exporta tudo que produz para a América com taxas zero. Logo, aqui o protecionismo norte-americano faz um certo sentido, porque a China está a aproveitar-se do favor americano na África, poder aqui vender seus produtos por lá, ok? Ok, mas o grande e maior risco de tudo isso, ok, é que a América, quanto mais vai permitindo que a sua manufatura é feita fora, a América vai perdendo indústria. E quanto mais a América perde indústria, a América só terá o quê? Consumo e dólar. Porque o valor realmente da economia americana está na sua produção interna, produção de tecnologia, de alimento, forças militares e não só. No momento em que a América vai perdendo a sua indústria, também o dólar vai perdendo grande impacto. E porque vem ali o BRIC Pay,
dos BRICS. Trump também atento com isso aqui. Parece que estamos aqui aos poucos, sem contar com a dívida americana que é cada vez mais gorda, apesar de que a América, claro, consegue autofinanciar-se e claramente essa dívida não assustar a economia americana, mas o perder aos poucos da indústria é muito perigosa para a hegemonia futura da América. E aqui, claro, o Let's Make America Great Again só se faz mesmo com a indústria. E essas medidas, claramente muito dolorosas para o resto do mundo, têm vários objetivos e um dos objetivos é claramente trazer de volta a indústria americana. E claro, vai doer para o resto do mundo, mas Trump está preocupado com a indústria, com o negócio, com a economia americana. E que em economia, às vezes, há decisões que vão doer a população hoje para beneficiar amanhã. Mas até agora, aqui confesso que não consigo ainda dizer quais são os benefícios dessas tarifas no curto prazo. Apenas resta-me esperar. Acima de tudo, aqui a estratégia de Trump não foi clara para todos nós. Se você sabe, diz-me aqui no comentário que eu tenho muito gosto de poder ler. Tamo junto, faz o like, se inscreva, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.